Olá, irmãos, graça e paz, amém? Estamos aqui para mais um Família com Deus. Texto de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém, irmãos? Essa era a grande diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas e também fariseus daquela época. Segundo os estudiosos, um escriba, um fariseu, quando ia ensinar, ele precisava apelar para várias autoridades religiosas daquele tempo, para assim fazer com que os seus ouvintes prestassem atenção e dessem crédito na sua palavra. A diferença de Jesus para eles é gritante. Jesus não precisa apelar a nenhuma outra autoridade, porque ele é a própria autoridade. Por isso, no decorrer, nós observamos algumas vezes Jesus já dizer: eu vos digo, eu vos digo, eu vos digo. Ele não precisa de outro. Ele é fonte de autoridade. Irmãos, aplicando isso à família, como às vezes é lamentável, sobretudo, alguns pais que perderam a autoridade sobre os seus filhos. E aí tem que recorrer a uma terceira pessoa, seja quem for, tem que recorrer, às vezes até mesmo a animais, para poder fazer valer a sua palavra na sua casa, na sua família. Nós precisamos da autoridade que Jesus tinha para governar nossas famílias. Então, governe a sua família com autoridade. Em português não é claro, mas o termo grego para autoridade aqui é exousia. E essa palavra, ela define a autoridade como a capacidade para exercer o poder. Existem outras palavras que também denotam a mesma imagem da autoridade como o próprio poder. Exousia não. Exousia te garante a capacidade para exercer o poder. Jesus tinha autoridade para exercer poder. Enquanto pais, enquanto sacerdotes, principalmente aqui me ouçam os homens, nós temos autoridade dada por Deus sobre a nossa família. Você não precisa recorrer a uma barata, a um rato, para ensinar o seu filho alguma coisa ou a outra pessoa. Você tem autoridade dada por Deus. Por que é que às vezes alguns pais perdem a autoridade? Porque não são exemplo. Irmão, a diferença de Jesus é que ele era exemplo para aquele povo. Toda a gente sabia quem Jesus era. Portanto, ele não precisava ficar apelando. Não. A sua palavra era suficiente. Governe a sua casa com a autoridade do Senhor e a tua palavra será suficiente. Não precisamos ficar jurando. Não precisamos ficar recorrendo a paliativos. A nossa palavra deve ter autoridade. E essa autoridade, sobretudo, deve ser respaldada pelo exemplo que nós damos aos nossos filhos, cônjuge ou quem quer que seja que viva conosco em nossa casa. O exemplo de vida, o exemplo de obediência, o exemplo de submissão à palavra de Deus, o exemplo de amor, cuidado, tanto com as coisas de Deus, como para com as nossas famílias. Isso nos garantirá toda a autoridade
que precisamos para governar a nossa casa. E não precisaremos recorrer a nenhum subterfúgio, porque a própria autoridade do Senhor legitimará a nossa autoridade. Seja uma bênção na sua casa. Exerça a autoridade com amor, com carinho, com sabedoria, junto à sua família. E a sua casa será extremamente abençoada. Amém? Receba os nossos 10 abraços e até o nosso próximo Família com Deus.